justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Podem os homens não vão me abalar. Os cães farejam vendo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, meus olhos estão distantes, me camuflam na paisagem, dando um tempo pra cantar. Me deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa que eu tô de bobeira, bobeira. Outro dia de folia, novo enredo, outro dia de folia. Eu ia explodir, eu ia explodir, eu ia explodir. Meus pedaços por aí. Eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Não vão me abalar, os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, meus olhos estão distantes, me camuflam na paisagem, dando tempo pra cantar. 11h40, retornando ao segundo bloco do Paralelo 30, ouvimos As Chicas com a versão de Me Deixa. Retornando então com Elisa Selmer, que está fazendo aqui com a gente uma análise da conjuntura do momento sociopolítico, econômico brasileiro. Enfim, acho que é isso. Passo de volta para ti. Então, a gente falava sobre esses traumas, né, sociais que nossa sociedade brasileira, especialmente, experimentou e que não foram e seguem não sendo debatidos. E debatidos no sentido também de se poder curar, né? Porque quando a gente não fala, a gente não cura essas feridas sociais. A gente faz de conta que elas não existiram, só que esses afetos, esses sentimentos, essa agressividade, essa violência seguiu circulando na nossa sociedade. Ela foi para algum lugar. Não tem como... elas não somem, elas vão para algum lugar. Então, não é por acaso que nós temos índices de violência como nós temos. Não é possível que uma sociedade que oprimiu, né? E aí eu falei da colonização, da escravidão, e aí depois nós temos ditaduras civis militares, né? Uhum. Ditaduras civis no primeiro momento, depois uma ditadura civil militar que durou mais de 20 anos e muito recente, muito, muito, muito recente, em que não se consegue, e aí que está o Brasil, por meio das suas elites poderosas, as pessoas que estiveram envolvidas, né, nessas questões e que sempre se aproveitaram economicamente de todas essas situações, elas criam barreiras para que
iniciativas como a Comissão Nacional da Verdade conseguisse ter de fato uma repercussão como deveria ter, né? Quer dizer, se conseguiu-se ter um relatório enorme, né, riquíssimo, com relatos, com detalhes do que foi a ditadura militar no Brasil, só que isso tinha que ter um segmento, né? Tinha que ter um segmento de amplo debate na sociedade, de amplo debate nas escolas, museus, memória sobre isso, reparação sobre essas questões, né? Indenizações. E na abertura da Semana Acadêmica, o professor Alfredo, na Semana Acadêmica do Direito, né, contextualizando, na terça-feira, nós tivemos um relato de um torturado, né, de um ex-militante. E antes da fala dele, o professor Alfredo, da psicologia, falou sobre a questão, né, da reparação e o quanto ele, na sua experiência de acompanhar esses relatos, foi possível, através das pesquisas, compreender que as pessoas que foram anistiadas, que foram indenizadas, elas tiveram uma melhora significativa nas suas vidas. Não só pela questão material, que é a menor delas, mas no sentido do reconhecimento social de que elas passaram por aquilo. De fato, a sociedade, então, né, é um reconhecimento oficial de que sim, eu sofri violência, de que sim, eu fui torturado, de que sim, houve abuso de autoridade, sim, o Estado violou meus direitos. A fala, né? Exatamente. Há um reconhecimento. Eu tenho aqui um documento, uma sentença, eu tenho um papel que reconhece isso. Então, isso é muito simbólico, isso é importante para as pessoas que passaram por isso. Então, a reparação e a indenização não é só a questão material, porque é muito difícil se mensurar 100 mil reais para alguém que teve a sua vida violada, a sua subjetividade violada. Parece muito? Não, não é muito, gente. Se a gente pensa, para hoje 100 mil reais, você não compra nenhuma casa. Mais ou menos, assim, né? Uma casa muito, muito popular. Você não vai conseguir comprar uma casa de classe média com 100 mil reais. Então, vejam, né? Tentando comparar com coisas, né, que nem são exatamente comparáveis. Mas para pensar numa dignidade de vida que essa pessoa, que não só foi torturada, mas as pessoas foram aposentadas compulsoriamente, elas tiveram suas carreiras, suas vidas muitas vezes destruídas, e em função do seu abalo psicológico nunca mais conseguiram retomar. Sim. Então, é muito delicado. Assim como a gente está falando da ditadura, pensem nas milhares e milhares de pessoas que foram escravizadas, né, de famílias inteiras, né, de quanto isso passou por geracional. E isso o professor falou também, né, que essa dor, ela é transgeracional. Essas marcas, elas são profundas, então elas passam de geração para geração. E num país como o nosso, que de alguma forma, né, é miscigenado, então pensa o quanto isso se espalhou pela nossa sociedade. Quanto essa dor, ela está aí na nossa sociedade, latente, né? E aí ocorre que, em determinados momentos e circunstâncias, isso vem à tona com mais força ou menos força. E vem de todos os lados, por quê? Porque nós temos esse contexto. Nós temos o contexto de uma população, que é a maioria da população numérica, sim, que é oprimida todos os dias socioeconomicamente, oprimida com a violência que vem daí, né? Quer dizer, nós temos uma polícia altamente violenta, nós temos órgãos de repressões altamente violentos, porque são herdeiros dessa lógica, dessa sociedade colonizadora, dos bandeirantes, dos ditadores, dos torturadores. Então, é preciso se descolar dessa lógica. É preciso se descolar, né, e construir uma polícia cidadã, uma polícia garantidora de direitos e não violadora de direitos. Isso faz muita diferença. Isso passa também pela questão dos próprios policiais poderem se sentir sujeitos de direitos. Sim, com certeza. Especialmente os militares. Porque os policiais militares, com a hierarquia que é colocada, eles, de alguma forma, perpassa uma lógica de que, bom, se eu tenho que obedecer, esses aí também têm que obedecer. Se eu posso ser violentado, eu posso violentar também. É isso. Então, é muito difícil. Se eles
né? Que são profissionais, que têm um certo reconhecimento, que, enfim, que lutaram para passar num concurso público, para estar naquele local. Eles não são respeitados, né? Não é possível que a gente cobre deles também respeitar. É uma relação, é relacional. Eu estava lembrando, tu falou na questão da polícia militar, lembrei agora de alguns meses atrás, onde foi bastante divulgado, né, uma polêmica envolvendo o concurso da Brigada Militar do Paraná, se não me engano, que um dos critérios, né, tinha vagas né, no concurso para mulheres, porque por ser garantido por lei, porém tinha um dos critérios, né, para avaliação que era a masculinidade, né? E os critérios de masculinidade são aqueles violentos. São, exatamente, né? Como a gente constrói a masculinidade. Exatamente. Na nossa sociedade, masculinidade significa ser violento. E não é à toa que a maior parte das pessoas assassinadas são jovens homens negros. Sim. Quer dizer, que tem que constrói essa masculinidade de forma violenta. Né? Que tem que reagir e agir nessa lógica para mostrar que são homens. Então, é extremamente complexo. É de todos os lados. Então, nós temos esse ponto, assim, né, dessa sociedade, dessa parte da sociedade que é a grande maioria, né, que é oprimida, que sofre violência a todo momento, né, e que vive nessa lógica e acaba reproduzindo também essa violência. Né? E aí nós temos, de outra parte, que numericamente é minoria, mas que simbolicamente é a maioria, porque é o que determina as regras sociais. Exato. Que é a elite, que é a classe média, e a elite que se acha, né, vítima daquela violência que vem da outra parte, que é que quem de fato é oprimido e é violentado. Então, quer dizer, eles entendem que, na verdade, o que é uma reação, eles entendem como sendo a ação. Né? E não se dão conta desse processo social. Sim. E se coloca dessa forma e vem se construindo essa compreensão, essa visão. E acho que a questão da oratória, né, muito posicionada, muito objetiva, de quem de fato tem esse poder, né, que é essa minoria numérica, vem convencendo as pessoas, né, a grande maioria da população, que de fato é o povo, né, que isso é a solução. E de que o povo é o responsável pela violência. Né? De que é de fato o povo e essa população marginalizada porque marginal vem daí, né? Sim. Que é colocado à margem, a gente precisa estar sempre lembrando isso, mas que então que essas pessoas seriam as responsáveis pela violência, né? Ou então o Estado, mas nunca quem está lá em cima na sociedade, né? Que acaba se isentando, que acaba sendo parâmetro ou o exemplo de sucesso, de pessoa bem-sucedida, né? Que, no final das contas, só fortalece essa violência. Então, é isso, assim, as pessoas estão se convencendo de um modo geral, né? A população, de modo geral, vem se convencendo de que a responsabilidade é sua, da classe trabalhadora, da população colocada à margem, mas não dessa parcela. É que aí dentro dessa grande maioria, né, do povo, dos trabalhadores, há nuances em que as pessoas acham, é aquela função, elas sempre acham que é com o outro daí, né? Também. Sim. É sempre o outro que é um pouco pior do que eles, que é o responsável. Sim, a gente reproduz. Vai reproduzindo, não é? Vai reproduzindo, exatamente. A opressão vai sendo reproduzida camada a camada. Então, quem tem uma situação um pouco melhor, que depende de salário, que é trabalhador, não. Mas o problema é entre aspas, o vagabundo que vive com benefício e que, né? Ou é uma pessoa que é viciada em droga e que é assim porque quis. Quer dizer, é sempre escolha, né? E não é só escolha. A questão é essa. É escolha, mas é escolha dentro das oportunidades que são dadas. E nem sempre essas oportunidades que são dadas são as melhores possíveis.
Então, isso que a gente precisa ter em mente, né? O quanto se... Muitas vezes, apesar de estar num ambiente de não tão favorecido economicamente, ainda há aqueles que são, dentro desse contexto, mais privilegiados que os outros. Sim, com toda certeza. E aí, esse caldo de violência que traz o que a gente está vendo, quer dizer... Ou seja, as pessoas elas estão insatisfeitas, né? Seja qual for a posição delas socialmente, elas estão insatisfeitas. Né? E aí elas vão... claro, e aí vem também, que é das questões do fascismo, né? A manipulação midiática, né? de desencantamento da política como forma de solução. Né? Isso. Isso vem de um tempo já. Né? Existem várias análises, por exemplo, sobre a questão dos ditas marchas e movimentos de 2013, né? Há muitos que digam que que isso que a gente está vivendo, que aquilo lá foi um movimento interessante, legítimo, foi legítimo. Mas, para mim, lá foi o estopim de muita coisa. Né? Foi o estopim das pessoas realmente mostrarem o que elas queriam, porque eram pautas das mais variadas possíveis, e desde aquelas que são defensáveis até as indefensáveis, que hoje a gente vê com mais força. É verdade. Né? Então, foi um momento em que as pessoas saindo, mostraram a sua indignação, e a mídia cooptou aquilo muito. Né? Porque, assim, se percebe que a forma, muitas formas de fazer política atuais, elas chegaram no esgotamento. Beleza? Isso é consenso. Tá? Que a democracia representativa tem muitas limitações. Ok. Certo. Agora, como nós vamos construir alternativas a isso? E a mídia não trouxe espaço para esse debate. Nunca. O que ela fez? Ela fez intensificar a cobertura sobre corrupção, que é, inclusive, um dos itens que ajuda, né, no nascimento do fascismo, quer dizer, o dito combate à corrupção de forma genérica. É receita pronta. É uma receita pronta. Né? Tá lá, podem pesquisar, põe no Google e vai ter lá de 7 a 10 tópicos sobre como se constrói uma sociedade fascista. Né? Então, se dá grande cobertura a questões de corrupção, a desacreditar aquelas figuras políticas ou determinados partidos políticos que eram tidos como alternativas a essas opressões. Então, se desconstrói, a mídia bate, tenta desconstruir isso. Né? E isso vai desencantando as pessoas e vai corroendo. E vai colocando elas dizendo, bom, dentro do jogo político democrático nós não temos alternativas. Então nós temos que optar por algo que está fora. Porque o que nós vemos é isso. Né? O fascismo, ele não está, em outro programa eu falei isso, eu repito, ele não está dentro das regras democráticas. Se a gente pensasse numa régua, ele está fora da régua. Né? Então, o totalitarismo, qualquer que seja, né? E o fascismo é uma forma de totalitarismo, de autoritarismo, não é dentro das regras do jogo. Com certeza. Então, o maluco, né, do nosso momento é a gente talvez perder a democracia por dentro da democracia. Quer dizer, eleger alguém que defende a não democracia. Então, assim, e que é absolutamente lógico pelo próprio pressuposto. Quer dizer, que se a pessoa não acredita na democracia e pensa que é necessário ter ditadura, então ela não deveria nem sequer ter se candidatado. Sim. Porque se eu não reconheço esse sistema como legítimo, né? É como muitos, por exemplo, quem é anarquista não vota, né? Anula o voto, não vota, porque entende ideologicamente que o sistema não é falho e eu então combato o sistema, qualquer ele que seja, né? Mas então eu não disputo por dentro do sistema. Claro. Elisa, 11h56, então 2 minutinhos para a gente finalizar. Vamos encerrar, né? Então, é esse caldo que traz, né? Que traz o momento que a gente está vivendo, das pessoas desencantadas, das pessoas
não vislumbrando, né, alternativas. O que de alguma dimensão talvez a gente possa, como todo momento de crise, como todo momento problemático, assim como lá se sofreu as barbáries do fascismo, e eu espero que a gente não chegue nesse ponto para construir uma declaração de direitos humanos, né? Eu espero que a ameaça sirva para nós repensarmos isso enquanto sociedade de fato, e essas pessoas, sociedade de um modo mais amplo, que se está falando, dessas forças democráticas, seja de esquerda, seja de direita, né, de fato, se unirem para pensar alternativas. É isso que nós precisamos enquanto sociedade. Porque não adianta a gente dizer que nada serve e também a gente não se engajar, que é muito do que a gente percebe por aí. As pessoas, elas fazem elas fazem o seu dia a dia, vão para casa, vêm até o Jornal Nacional e outro dia acordam e eles seguem naquela rotina e elas não se engajam socialmente. Né? Elas não se engajam numa militância, seja de que forma, em que medida, em que intensidade, na possibilidade, né? No coletivo, na sua associação de bairro, no seu sindicato. E isso destrói as possibilidades, né? Isso corrói as possibilidades de uma construção social coletiva pela via democrática. Então é necessário que a gente pare, repense e talvez esse momento que a gente vive talvez sirva, né, para nós de fato avançarmos. Que sirva. Tomara. Elisa, agradecemos, tá? A tua disponibilidade sempre. Eu agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui. E vamos conversar para, a partir de segunda, tentar entender melhor isso. Eu tô ouvindo isso, a cara dela. Eu digo, que música é essa? Tá bem, então. É coisa do Rafael. É coisa do Rafael, né? Tá. Déjà Vu. Estamos ouvindo Teca Santoro. Conhece? É a cara dele, cara de pau. Música do Bruno Acosta, conheço essa moça, assim. Então tá, a gente vai se despedindo assim, 11h59. Agora entra o horário político. Esse programa reprisa às 11 horas da noite pela FURC TV e também pela internet. E amanhã às 11 horas da manhã a gente tá de volta. Até lá. Memória, lembrança, déjà vu. Os pássaros cantam um a um. Sinto o cheiro de saudade no ar. Terei sempre essa história pra contar. Memória, lembrança, déjà vu. Os principais jornais do mundo manifestaram.